Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, 1º de setembro de 2025, é o nosso segundo encontro aqui dessa noite, né, pessoal? Estivemos contando aí a história da grande Dian Fossey, que infelizmente teve aí a sua vida na galeria de crimes que ficaram na memória, né? O final da vida dela, infelizmente, entrou aí para a galeria de crimes que ficaram na memória. Mas agora vamos falar aqui da situação brasileira. O deputado federal Eduardo Bolsonaro fez um pedido aí à Câmara dos Deputados, pessoal. Ele que estava de licença, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, pediu licença do cargo, a licença expirou, ele já deveria ter voltado para o Brasil, não voltou e fez um pedido aí à mesa diretora da Câmara para poder continuar legislando através de forma remota, lá nos Estados Unidos, através aí da internet, de maneira remota, né, pessoal? Vamos ver o que diz o site aqui do CNN. Eduardo Bolsonaro pode exercer mandato dos Estados Unidos interno. Como mostrou aí o CNN, o parlamentar encaminhou um ofício à presidência da Câmara solicitando autorização na última quinta-feira, dia 28 de agosto. Mais de um mês após o término da sua licença, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, permanece nos Estados Unidos, soma as faltas na Câmara dos Deputados e pede autorização para continuar exercendo seu mandato de maneira remota. Como mostrou a CNN, o parlamentar encaminhou o ofício à presidência da Câmara solicitando autorização na última quinta-feira, dia 28 de agosto. No documento, Eduardo afirma que está nos Estados Unidos em razão de perseguição política e cita precedente da pandemia do Covid-19. De acordo com o professor de Direito do INSPER, Luiz Fernando Esteves, o exercício do mandato à distância não é possível, porque conflita com as disposições constitucionais. Segundo o artigo 226 do regime da Casa Legislativa, regime lá, tem um regime interno, né, pessoal, da Câmara Legislativa. Todo deputado deve apresentar-se à Câmara durante sessão legislativa ordinária ou extraordinária para participar das sessões do plenário e das reuniões de comissões do que seja membro, além das sessões conjuntas do Congresso Nacional. O artigo seguinte estabelece que o comparecimento será registrado diariamente e, por causa disso, se faltar um terço das sessões ordinárias, o parlamentar perderá o mandato. As exceções são apenas em casos de licença ou missão oficial. A Constituição também é expressa ao indicar que as reuniões do Congresso serão realizadas em Brasília, por isso é difícil sustentar uma interpretação que autorize que um parlamentar possa participar estando em outro país, diz Luiz Fernando Esteves, professor de Direito do INSPER, né, pessoal? Quando anunciou que passaria a morar nos Estados Unidos, Eduardo tirou uma licença de 122 dias de seu mandato, 2 destinados ao tratamento de saúde e outros 120 para tratar de interesses pessoais. O prazo terminou em 20 de julho, mas o deputado decidiu continuar fora do Brasil. Na avaliação do professor de Direito, nem o argumento da suposta perseguição política, nem o precedente da pandemia são justificativas plausíveis para que o parlamentar pudesse exercer o mandato de forma remota. Apesar de investigado, Eduardo Bolsonaro não é acusado de ter praticado nenhum crime no Brasil. Além disso, por ser parlamentar, ainda que hipoteticamente ele fosse preso ao retornar ao Brasil, a Câmara dos Deputados analisaria e poderia relaxar a prisão. Portanto, a ideia de perseguição política não se sustenta, afirmou aí o professor, né, pessoal? Já em relação à questão da pandemia, o especialista ressaltou que se tratou de uma medida excepcional, né, diante da situação. Não é possível sustentar que aquela criação excepcional para lidar com a pandemia confere um direito a Eduardo Bolsonaro ou qualquer outro deputado, né, pessoal, de participar de forma remota nesse contexto atual em que nada justifica a excepcionalidade. Hugo Mota, não há previsão de mandato à distância. No início desse mês, em entrevista exclusiva à CNN, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou que Eduardo Bolsonaro sabia dos riscos de perder o mandato quando se mudou para os Estados Unidos e que não há previsão legal para o exercício do mandato parlamentar à distância, nem na Constituição, nem no regimento interno lá da Câmara, né, pessoal? Não há previsão regimental do exercício de mandato à distância. Nós tivemos uma única vez na história e isso sendo permitido na época da pandemia, porque os parlamentares não conseguiam vir a Brasília para exercício parlamentar, né? Pessoal, era extremamente arriscado também, inclusive para a saúde deles, né? Então, foi uma medida excepcional aqui no Brasil, aqui no mundo inteiro, né?
Agora não temos esse caso de saúde pública que justificou aquilo na época, né? Um parlamentar participar de forma remota. Disse aí o Hugo Mota, pessoal. Vamos continuar aqui, vamos ao site do G1. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Deputado pode perder o mandato por faltar? Entenda o que dizem as regras da Câmara, pessoal. Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações, deixe o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Assim o YouTube vai reconhecer os nossos conteúdos como relevantes e vai recomendar para quem não é inscrito no canal. Então, vamos voltar a falar aí de Eduardo Bolsonaro, pessoal, aqui no site do G1. Constituição estabelece que parlamentares perderão mandato por excesso de ausência. A análise na Câmara deve, no entanto, ocorrer apenas no próximo ano. O excesso de faltas em um ano de trabalho na Câmara dos Deputados pode levar à cassação de um parlamentar. A regra está prevista na Constituição e tem um rito próprio definido internamente pela Casa. Segundo a Carta Magna, um parlamentar perderá o mandato se deixar de ir a 1/3 ou mais de sessões de votações ao longo do ano, né, pessoal? A eventual aplicação da norma tem causado preocupação a uma ala da Câmara, que teme que o deputado federal Eduardo Bolsonaro perca o mandato por faltas. Eduardo está morando nos Estados Unidos desde fevereiro desse ano. Até o mês de julho, ele estava afastado do mandato por conta de uma licença que trava a contagem de faltas no período, né? Quando a pessoa entra de licença, trava aí a contagem de faltas, né? O tipo de licença escolhido pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa a ser julgado a partir de amanhã pelo STF, né, pessoal, não pode ser renovado em um mesmo ano. Com isso, Eduardo reassumiu automaticamente o mandato ainda no mês de julho. De volta à função, Eduardo Bolsonaro anunciou que não retornaria ao Brasil. Com o impedimento da Câmara para registrar a presença à distância, o deputado passou a levar faltas em agosto. O deputado e aliados tentam evitar que ele seja cassado por excesso de ausência. Nesta quinta, dia 28, em ofício ao presidente da Câmara, Hugo Mota, dos Republicanos, Eduardo disse que não aceita as faltas registradas e pediu a criação de mecanismos para que ele possa exercer o mandato à distância. Pelas regras da Câmara e da Constituição, Eduardo pode perder o mandato por faltas. A punição, no entanto, não deve ser aplicada ou analisada ainda nesse ano, agora de 2025, né, pessoal? Rito demorado. Da Câmara dos Deputados, pessoal, definem um rito longo para a análise das ausências de um parlamentar. Segundo o ato da mesa, a quem cabe cassar o mandato por excesso de faltas, a aferição da presença do deputado em um ano só ocorrerá em março do ano seguinte. Na prática, isso significa que as ausências de Eduardo nesse ano somente serão levadas em discussão em 2026. De acordo com o regulamento, a Secretaria da Mesa da Câmara tem até 5 de março para encaminhar relatórios de frequência à presidência da Casa e cabe ao presidente analisar os casos e decidir se há elementos para levar à perda do mandato. Se o chefe da Câmara dos Deputados avaliar que há excesso de faltas, o caso é distribuído a um relator escolhido entre os membros da direção da Casa. O relator analisará então os registros e abrirá o prazo de até 5 dias úteis para que o deputado se defenda. Na defesa, o parlamentar tem de explicar as razões das suas ausências. Após todo esse processo, o deputado escolhido para relatar o caso envia as conclusões à mesa diretora da Câmara e diz se deve ou não ser aplicada a pena. Cabe então aos membros da cúpula da mesa decidir. Paralelo ao rito tradicional, o regimento da Câmara estabelece que qualquer deputado ou partido político que provocar a direção da Câmara para a análise das faltas ocorra. Apesar disso, a Casa entende que a provocação só pode ser feita no final do ano de trabalho, em 23 de dezembro, o que também leva à discussão para o ano seguinte. Para alguns parlamentares que defendem a manutenção do mandato de Eduardo Bolsonaro, a contabilização das faltas em sessões estaria prejudicada. Isso porque, desde a pandemia, as sessões convocadas são extraordinárias, enquanto na Constituição a regra fala em sessões ordinárias. No entanto, a ato da mesa que rege a contabilização de faltas diz que são levadas em consideração tanto sessões ordinárias quanto extraordinárias. A cassação por falta não leva à ineligibilidade de um parlamentar. Eventual perda de direitos políticos somente ocorreria em condenações na justiça, pessoal. Caso Chiquinho Brazão.
Recentemente, a Câmara recorreu à regra das faltas para cassar o mandato de Chiquinho Brazão, que está sem partido, que é acusada aí de mandar tirar a vida da vereadora Marielle Franco. Brazão contabilizou falta sem justificativa depois de ter sido preso preventivamente em 2024 por causa das investigações do crime. Segundo o registro da Câmara, a análise das faltas de Chiquinho Brazão só avançou em abril deste ano, quando a Casa pediu explicações ao parlamentar pelo excesso de ausências. A defesa de Brazão respondeu à Casa em 22 de abril. Os advogados argumentaram que ele não compareceu por estar cerceado da sua liberdade. 2 dias depois, no entanto, a direção da Casa avaliou que Chiquinho que as justificativas não eram suficientes e a cassação foi feita aí do mandato de Chiquinho Brazão. Eduardo rejeita faltas. Ao pedir a Hugo Mota meios para exercer o mandato de forma remota, Eduardo Bolsonaro afirmou que não reconhece as faltas registradas na Câmara até o momento. O deputado afirmou que está nos Estados Unidos de maneira forçada e que Mota tem o dever de garantir que a sua representação parlamentar siga plenamente em vigor. Não reconheço falta alguma, não renuncio o meu mandato, não abdico das minhas prerrogativas constitucionais e sigo em pleno exercício das funções que me foram conferidas pelo voto popular, escreveu aí o Eduardo Bolsonaro. Eduardo diz ainda que tem cumprido com suas funções parlamentares em compromisso nos Estados Unidos. O filho, Jair Bolsonaro, tem se reunido com representantes do governo americano e apontado como um dos pilares da decisão do presidente americano Donald Trump de sobretaxar produtos brasileiros. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo por tentar influenciar os rumos do processo do Supremo Tribunal Federal por meio de sanções econômicas de Trump ao Brasil. Ao longo dos últimos meses, em uma tentativa de evitar que Eduardo perca o mandato por faltas na Casa, aliados ensaiaram um movimento para mudar as regras da Casa e pressionar Mota para flexibilizar regras de licença e hipótese de um mandato remoto. Nenhuma possibilidade aí avançou, pessoal. Esse foi o conteúdo de agora das 21 horas. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Amanhã de manhã, se Deus assim permitir, vamos estar aqui acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos estar ao vivo, vai estar lá no STF. Nós vamos transmitir aqui para vocês, pessoal. Eu aguardo vocês amanhã às 9 horas da manhã. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.